R$ 1 milhão. Foi isso que descobri que meu marido gastou na casa para a amante, enquanto eu mal conseguia pagar nossas contas. Aquele momento mudou tudo para mim. Jamais esquecerei o choque, a dor e depois a determinação que tomou conta do meu corpo quando descobri a verdade. Meu nome é Isabela Vasconcelos. Tenho 35 anos e sempre fui o tipo de pessoa que acreditava no trabalho duro, na honestidade e na lealdade. Cresci em uma família simples em São José, região metropolitana de Florianópolis. Meus pais, especialmente meu pai Antônio, me ensinaram o valor do trabalho e da perseverança. Conheci Tiago na faculdade de administração. Ele era charmoso, ambicioso e tinha sonhos grandes. Nos apaixonamos rapidamente e após 3 anos de namoro, casamos. Nossa filha Júlia nasceu 2 anos depois, completando o que eu acreditava ser minha família perfeita. Juntos criamos a Flor do Mar, uma empresa de decoração marítima. No começo tudo ia bem. Trabalhávamos incansavelmente, atendíamos iates, veleiros e embarcações de luxo com decoração personalizada. Tiago cuidava da parte comercial e eu da criação e produção. Durante 8 anos, construímos um nome respeitado em Florianópolis. Compramos nossa casa na Lagoa da Conceição, matriculamos nossa filha em uma boa escola e vivíamos confortavelmente. Então, veio a crise, uma combinação de má gestão financeira, queda no turismo náutico e decisões arriscadas nos levou a uma situação complicada. Os últimos 6 meses haviam sido angustiantes. Cortamos funcionários, reduzimos despesas ao mínimo e eu cheguei ao ponto de contar moedas para fazer compras no supermercado. Tiago ficava cada vez mais distante, irritado e ausente. Eu atribuía seu comportamento ao estresse pela situação da empresa, pela pressão dos credores, pela incerteza do futuro. Precisamos aguentar esse momento difícil. Ele dizia em nossas raras conversas sobre o assunto. Estou fazendo tudo o que posso para salvar a empresa, mas vai levar tempo. E eu acreditava. Confiei nele com cada fibra do meu ser. Cheguei a pedir dinheiro emprestado ao meu pai, um aposentado que não tinha muito, mas que nunca me negaria ajuda. A vergonha que senti ao fazer esse pedido foi imensa, mas a preocupação com o futuro da nossa família era maior. As noites de insônia se tornaram rotina. Júlia, nossa filha adolescente, começou a perceber a tensão, perguntando se estávamos com problemas. É só uma fase difícil no trabalho, respondi, tentando protegê-la das preocupações adultas. Enquanto isso, Tiago começou a ter reuniões cada vez mais frequentes e tardias. Seu celular agora era guardado com senha, algo novo em nosso relacionamento. Havia sinais, claro. Sempre há. O perfume diferente, as ligações atendidas em outro cômodo, as explicações vagas sobre onde esteve. Mas quando você está lutando para manter um negócio à tona, quando cada dia é uma batalha contra números negativos e dívidas crescentes, esses sinais ficam em segundo plano. A sobrevivência econômica se torna prioridade. Até aquela terça-feira no mercado público. Eu havia ido comprar alguns ingredientes para o jantar. Algo simples dentro do orçamento apertado que tínhamos. Foi quando encontrei Fernanda Azevedo. Não éramos próximas, mas a conhecia de eventos sociais. Ela trabalhava em uma corretora imobiliária e parecia genuinamente feliz em me ver. Isabela, quanto tempo? Como vão as coisas? Perguntou com um entusiasmo que eu já não conseguia sentir há meses. Seguindo, respondi com um sorriso forçado. E você? Ótima. Acabei de fechar uma venda maravilhosa para a amiga da Gabriela Duarte, aquela consultora financeira. Sabe a Gabriela? Acho que ela prestava serviços para vocês em algum momento. O nome soou familiar, mas não consegui associar imediatamente. Acho que sim, vagamente. Pois é, fechei a documentação da casa em Jurerê Internacional que seu marido comprou para ela. Que generosidade, não? Em tempos de crise, investir em imóvel de alto padrão é um movimento ousado. Fernanda continuou falando, mas suas palavras se tornaram um zumbido distante em meus ouvidos. Senti meu rosto esquentar, depois gelar. Minhas mãos começaram a tremer levemente. Casa? Em Jurerê Internacional? Meu marido? Para Gabriela? Desculpe, Fernanda, não estou me sentindo bem. Consegui balbuciar antes de me afastar, deixando minhas compras para trás.
Caminhei automaticamente até meu carro e sentei, tentando processar o que acabara de ouvir. R$1 milhão. Era o valor aproximado de uma casa em Jurerê Internacional. 1 milhão que não tínhamos. 1 milhão que, aparentemente, Tiago havia encontrado em algum lugar enquanto eu contava moedas para comprar comida. O choque inicial deu lugar a uma raiva profunda, depois a uma dor aguda que parecia física. 12 anos de casamento, uma filha, uma empresa construída a 4 mãos, tudo aparentemente jogado fora por ele. Lágrimas escorreram silenciosamente enquanto eu tentava respirar. Mas então, algo inesperado aconteceu dentro de mim. Uma calma estranha tomou conta, uma clareza que nunca havia experimentado. Naquele momento, decidi que não seria apenas mais uma vítima na história clássica de traição. Liguei o carro e, em vez de voltar para casa, dirigi até a Praia dos Ingleses. O mar sempre me acalmava, me ajudava a pensar. Sentei na areia e observei as ondas quebrando na praia, quase deserta daquela tarde de terça-feira. A brisa fria de outono tocava meu rosto, secando as lágrimas que haviam parado de cair. R$1 milhão, repeti para mim mesma. De onde viria tanto dinheiro se estávamos quase falidos? A resposta era óbvia e aterrorizante. Da nossa empresa. O dinheiro que deveria estar salvando o nosso negócio, pagando fornecedores, funcionários e credores, estava sendo desviado para construir um ninho de amor para Tiago e sua amante. Foi ali, sozinha naquela praia, que comecei a traçar mentalmente os passos do que viria a ser não apenas minha vingança, mas minha libertação. Não seria algo impulsivo ou emocional. Seria calculado, meticuloso e, acima de tudo, dentro da lei. Porque se havia uma coisa que eu tinha certeza naquele momento, era que se Tiago usou recursos da nossa empresa para comprar aquela casa, legalmente ela pertencia à Flor do Mar, não a Gabriela. Peguei meu celular e liguei para 2 pessoas. Primeiro, Fabrício Oliveira, nosso contador, pedindo acesso completo a todas as transações financeiras da empresa nos últimos 12 meses. Depois, para Mariana Torres, minha melhor amiga e advogada, especializada em direito empresarial. Preciso de você, Mari. É urgente e confidencial. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, eu já não era mais apenas a esposa traída e desesperada. Era uma mulher com um plano, determinada a não apenas sobreviver àquela traição, mas a transformá-la na oportunidade que mudaria minha vida para sempre. A dor ainda estava lá, profunda e cortante, mas agora havia algo mais forte. A certeza de que aquele não seria meu fim, mas um novo começo. Levantei-me da areia, sacudi minha roupa e caminhei de volta ao carro com passos firmes. No dia seguinte, começaria a coletar as provas que precisava. A casa em Jurerê Internacional seria apenas o começo da história que agora estou aqui para contar. Uma história de traição, sim, mas principalmente de força, superação e justiça. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados após uma noite praticamente sem dormir. O relógio marcava 5h43 quando desisti de tentar pegar no sono. Júlia ainda dormia profundamente, a inocência adolescente permitindo que ela descansasse, sem saber que nosso mundo familiar estava prestes a desmoronar. Tiago não havia voltado para casa. Mandou uma mensagem dizendo que dormiria no escritório para finalizar propostas importantes que poderiam salvar a empresa. A ironia daquela mentira agora me causava uma sensação de náusea. Tomei um banho demorado, deixando a água quente cair sobre meus ombros tensos enquanto organizava meus pensamentos. Precisava agir com inteligência, não com emoção. A raiva poderia me cegar, e eu precisava enxergar cada detalhe com clareza absoluta. Preparei um café forte e sentei-me à mesa da cozinha com um caderno. Comecei a anotar tudo o que precisaria investigar. Extratos bancários da empresa, transferências recentes, registros de imóveis, conversas salvas. Seria meticulosa. Não confrontaria Tiago até ter provas concretas e irrefutáveis nas mãos. Deixei o café da manhã pronto para Júlia com um bilhete carinhoso explicando que precisei sair cedo para resolver assuntos da empresa. Era parcialmente verdade. Estava indo resolver assuntos da empresa, só não os que ela imaginaria. Meu primeiro destino foi o escritório de Fabrício Oliveira, nosso contador.
Cheguei antes mesmo de sua secretária e esperei na porta. Quando ele chegou por volta das 7h30, seu rosto demonstrou surpresa ao me ver ali tão cedo. Isabela, aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar em particular, Fabrício, é urgente. Ele me conduziu para dentro de sua sala e fechou a porta. Sentamos frente a frente e pude notar seu desconforto crescente enquanto eu mantinha o silêncio por alguns segundos, reunindo coragem para as perguntas que precisava fazer. Fabrício, há quanto tempo você trabalha conosco? 6 anos? Quase 7 agora, respondeu, ajustando os óculos nervosamente. Em todos esses anos, sempre confiei no seu trabalho e na sua ética profissional. Preciso dessa confiança agora mais do que nunca. Ele assentiu, visivelmente tenso. Preciso saber se Tiago fez alguma movimentação financeira significativa nos últimos meses sem meu conhecimento. E antes que você diga qualquer coisa sobre confidencialidade, lembro que sou sócia majoritária da empresa e tenho direito legal a essas informações. O silêncio que se seguiu confirmou minhas suspeitas antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Fabrício remexeu-se na cadeira, desviou o olhar, pigarreou. Clássicos sinais de alguém que guarda um segredo incômodo. Isabela, Ele começou hesitante. Tentei conversar com Tiago sobre algumas transações recentes. Questionei a legalidade e o propósito delas, considerando a situação financeira da empresa. Ele garantiu que você estava ciente, que era parte de uma estratégia para proteger alguns ativos. Meu coração acelerou. Que transações, Fabrício? Ele se levantou, foi até um arquivo, digitou uma senha e retirou uma pasta. Colocou-a sobre a mesa e empurrou em minha direção sem dizer uma palavra. Abri-a com mãos trêmulas. Ali estavam, em preto e branco, as provas do que Fernanda havia inadvertidamente me revelado. Transferências significativas para uma empresa de fachada, depois para uma construtora, depois para uma imobiliária. O destino final, uma propriedade em Jurerê Internacional, no valor de R$985 mil. Não era exatamente 1 milhão, mas estava perto o suficiente para confirmar minhas suspeitas. Quando isso começou, perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. As primeiras transferências aconteceram há cerca de 8 meses. Pequenas quantias no começo, depois valores maiores. Nos últimos 3 meses foram transações substanciais. Exatamente quando nossa crise financeira piorou drasticamente. Exatamente quando comecei a pedir dinheiro emprestado para meu pai idoso. Exatamente quando demitimos funcionários leais que estavam conosco desde o início. Por que não me contou, Fabrício? Ele abaixou a cabeça, verdadeiramente envergonhado. Tiago me garantiu que você sabia. Disse que era uma estratégia fiscal, que vocês estavam criando uma holding para proteger o patrimônio. Quando questionei os valores e o momento, ele me ameaçou. Disse que encontraria outro contador se eu não cooperasse. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que crescia dentro de mim. Não contra Fabrício, mas contra Tiago. Contra a magnitude da traição que ia muito além do aspecto pessoal. Era profissional, financeira, ética. Preciso de cópias de tudo isso. Cada transferência, cada documento, cada registro. E preciso que fique entre nós por enquanto. Fabrício assentiu, visivelmente aliviado por eu não culpá-lo diretamente. Vou preparar tudo agora mesmo. E Isabela, sinto muito. Deveria ter percebido que você não sabia. Saí do escritório do contador com uma pasta cheia de documentos e o coração pesado. Meu próximo destino era o cartório de registro de imóveis. Precisava ver com meus próprios olhos em nome de quem estava aquela propriedade. Cheguei ao cartório assim que abriu e solicitei a certidão de matrícula do imóvel, cujo endereço tinha anotado dos documentos de Fabrício. A funcionária digitou as informações no sistema e imprimiu o documento solicitado. Quando o papel chegou às minhas mãos, senti uma mistura de dor e alívio. A casa estava registrada em nome de uma empresa offshore, mas com conexão direta à nossa Flor do Mar. Tiago havia sido esperto, mas não esperto o suficiente. Na pressa de esconder o rastro do dinheiro, criou uma ligação legal entre as empresas que seria sua ruína. Saí do cartório e dirigi até o endereço indicado nos documentos. Precisava ver com meus próprios olhos. Jurerê Internacional era um bairro nobre, com casas imponentes e ruas arborizadas.
Estacionei em frente ao número indicado e observei a propriedade de longe. Era uma casa moderna de 2 andares, com grandes janelas de vidro e uma pequena piscina visível pelo portão entreaberto. Um jardineiro trabalhava nos canteiros da frente. Parecia uma cena saída de um catálogo de imóveis de luxo. Um sonho que Tiago havia realizado. Não para nossa família, mas para sua amante. Senti lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto enquanto observava aquela casa. Pensei em nossa residência na Lagoa da Conceição, que há meses precisava de reparos que não podíamos pagar. Pensei em Júlia, que teve que abandonar suas aulas de dança porque precisávamos cortar gastos. Pensei nos funcionários demitidos, nas noites sem dormir contando centavos, na humilhação de pedir dinheiro ao meu pai. Foi nesse momento de profunda dor que notei um carro familiar estacionando na garagem da casa. O Audi preto de Tiago. Encolhi-me no banco do meu veículo, rezando para não ser vista. E então ela apareceu. Gabriela Duarte. Reconhecia vagamente das poucas vezes que esteve em nosso escritório como consultora. Era mais jovem que eu, talvez uns 28 anos, com cabelos longos e um andar confiante. Tiago saiu do carro, abraçou-a pela cintura e beijou-a na entrada da casa que nosso dinheiro havia comprado. Senti uma onda de náusea tão forte que tive que abrir a porta do carro para respirar. O choque de ver a traição materializada ali, tão concreta e inegável, foi avassalador. Não era mais uma suspeita ou uma história contada por terceiros. Era real. Estava acontecendo a metros de distância. Liguei o carro com mãos trêmulas e dirigi para longe dali o mais rápido que pude. Não podia ser vista. Não ainda. Precisava manter a compostura e continuar com meu plano. O confronto viria, mas no meu tempo, nas minhas condições. Estacionei em um shopping próximo e liguei para Mariana Torres. Minha amiga de longa data e advogada brilhante atendeu no segundo toque. Mari, preciso te ver urgentemente. Estou com problemas, grandes problemas. Estou no fórum agora, mas termino em 1 hora. Encontro você no café da livraria Âncora às 11h. Está tudo bem, Isa? Não, nada está bem, mas vai ficar. A hora que esperei por Mariana pareceu uma eternidade. Sentada no café, revisei os documentos repetidamente, como se procurasse alguma explicação alternativa, algum erro, algo que provasse que tudo não passava de um terrível mal-entendido. Mas cada revisão apenas confirmava a dura realidade. Quando Mariana chegou, seu rosto demonstrou preocupação imediata ao ver meu estado. Sentou-se à minha frente e segurou minhas mãos trêmulas sobre a mesa. O que aconteceu, Isa? Você está me assustando. Durante a próxima meia hora narrei tudo. O encontro com Fernanda, a revelação sobre a casa, a visita a Fabrício, os documentos comprobatórios e, finalmente, a cena que testemunhei há pouco em Jurerê. Mariana ouviu tudo sem me interromper. Sua expressão mudava de choque para indignação e, finalmente, para determinação profissional. A advogada tomando o lugar da amiga, conforme a gravidade da situação se revelava. Ele não vai sair impune disso, Isa, disse ela finalmente, sua voz firme e confiante. O que ele fez não foi apenas uma traição conjugal, foi desvio de recursos, possivelmente fraude fiscal e empresarial. O que posso fazer legalmente? Muita coisa, respondeu ela, folheando os documentos que eu havia trazido. Para começar, essa casa tecnicamente pertence à empresa, não a Gabriela ou a qualquer offshore que Tiago tenha criado. O dinheiro saiu da flor do mar, criando um vínculo legal que ele não pode negar. Mariana continuou explicando as implicações legais da situação, os passos que poderíamos tomar, as estratégias possíveis. A cada palavra dela, eu sentia minha determinação crescer. Não seria apenas mais uma mulher traída que perde tudo. Seria uma empresária que reagiria com inteligência e força. Não quero apenas o divórcio, Mari, disse eu, interrompendo suas explicações técnicas. Quero a empresa, quero a casa, quero que ele sinta na pele o que é perder tudo que construiu. Mariana me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Isabela, vingança não costuma ser um bom conselheiro em situações legais. Não é vingança, respondi com uma calma que me surpreendeu.
É justiça. Ele roubou da empresa. Traiu não apenas a mim, mas a todos que dependem da flor do mar para sobreviver. Isso vai além dos meus sentimentos feridos como esposa. Ela assentiu lentamente, reconhecendo a validade do meu argumento. Então vamos fazer isso direito, declarou, tirando um caderno da bolsa. Vamos traçar uma estratégia passo a passo. Você não vai confrontá-lo ainda? Vamos reunir mais evidências, preparar toda a documentação necessária e então, quando estivermos prontas, daremos o bote. Passamos as próximas 2 horas delineando cada detalhe do plano. Mariana anotava tudo meticulosamente, ocasionalmente fazendo ligações para consultores especializados sem revelar minha identidade. A estratégia tomava forma. Primeiro, garantiríamos controle total da empresa. Depois, tomaríamos posse legal da casa. Finalmente, processaríamos Tiago por desvio de recursos. Quando nos despedimos, já passava das 14h. Eu precisava voltar para casa, manter a normalidade, agir como se nada tivesse mudado. Era a parte mais difícil do plano. Continuar vivendo sob o mesmo teto que Tiago, olhar nos olhos do homem que havia destruído nossa família e fingir que ainda não sabia de nada. No caminho para casa, parei em um pequeno parque e sentei em um banco isolado. Precisava recompor minhas emoções antes de enfrentar Júlia ou, possivelmente, o próprio Tiago. Respirei fundo várias vezes, enxuguei o resto das lágrimas e ensaiei expressões neutras no espelho retrovisor do carro. Você consegue fazer isso, disse para meu reflexo. Por você, por Júlia, por todos que dependem da empresa. Naquele momento, sentada sozinha naquele parque anônimo de Florianópolis, decidi que aquela traição não me definiria. Seria apenas um capítulo na minha história. Um capítulo doloroso, sim, mas também o catalisador de uma transformação que eu jamais imaginaria possível. Cheguei em casa por volta das 15h30. Júlia já havia voltado da escola e estava em seu quarto fazendo a lição de casa. Tiago, como esperado, não estava. Provavelmente ainda desfrutava de sua tarde com Gabriela, na casa de quase R$1 milhão que nosso suor havia comprado. Preparei o jantar como em qualquer dia normal. Verifiquei as tarefas de Júlia e mantive uma fachada de normalidade que merecia um Oscar. Por dentro, porém, algo havia mudado fundamentalmente. A Isabela insegura e dependente estava dando lugar a uma mulher determinada a tomar as rédeas do próprio destino, independentemente do preço emocional a pagar. A noite chegou e com ela, Tiago. Entrou em casa cansado, com a mesma história de sempre sobre reuniões difíceis e clientes complicados. Servi o jantar para nós 3 e observei cada movimento dele, cada mentira casual, cada falsa demonstração de preocupação com nossas finanças. Acho que tenho boas notícias, disse ele durante o jantar. Estou perto de fechar um contrato que pode ajudar a empresa a sair do vermelho. Mais uma mentira. Mais uma facada. Sorri e fingi interesse, enquanto por dentro jurava que aquela seria uma das últimas vezes que teria que suportar sua presença em nossa mesa. Quando finalmente fui para a cama naquela noite, Tiago já dormia profundamente. Observei seu rosto relaxado, sem qualquer traço da culpa que deveria sentir. Como alguém que conheci por tanto tempo, que amei tão profundamente, poderia se transformar em um estranho diante dos meus olhos? As próximas semanas seriam cruciais. Cada passo do plano que Mariana e eu traçamos precisaria ser executado com precisão cirúrgica. Não haveria espaço para erros ou emoções descontroladas. A descoberta chocante daquela terça-feira no mercado público estava prestes a desencadear uma revolução na minha vida. Uma que começaria com a investigação detalhada de cada aspecto das atividades financeiras de Tiago e terminaria com a reconquista de tudo que era legitimamente meu. Fechei os olhos, não para dormir, mas para visualizar o futuro que estava determinada a construir. Um futuro onde eu não seria definida como a esposa traída, mas como a mulher que transformou a maior traição de sua vida na maior oportunidade de recomeço. Os dias que se seguiram foram um exercício de autocontrole como jamais havia experimentado. Cada café da manhã compartilhado com Tiago, cada conversa casual sobre a empresa, cada beijo de despedida forçado,
tudo se transformou em uma atuação constante. Por fora, eu era a mesma Isabela de sempre, preocupada com as finanças, dedicada à família, esperançosa quanto ao futuro da empresa. Por dentro, era uma investigadora meticulosa, conectando pontos, coletando provas e fortalecendo meu caso. Na manhã seguinte ao meu encontro com Mariana, iniciei o que chamamos de Operação Recuperação. Primeiro, precisava entender completamente o fluxo financeiro que Tiago havia criado para desviar o dinheiro da nossa empresa. Os documentos fornecidos por Fabrício eram esclarecedores, mas não contavam a história completa. Aproveitei que Tiago havia saído para uma reunião com fornecedores, que eu agora suspeitava ser mais um encontro com Gabriela, para acessar seu notebook profissional. Conhecia sua senha por acaso? Certa vez o vi digitando quando achava que eu não estava olhando. Uma data, 2/2/6/2017. Reconheci imediatamente. Não era nosso aniversário de casamento nem o nascimento de Júlia. Era o dia em que conheceu Gabriela, em um evento de networking empresarial. Até esse detalhe, ele havia transformado em traição. Com o coração acelerado, acessei seus e-mails profissionais. Organizei minha busca por palavras-chave. Jurerê, imóvel, investimento, Gabriela. Os resultados apareceram quase instantaneamente. Dezenas de trocas de e-mails com corretores, advogados e, o mais doloroso, com a própria Gabriela discutindo detalhes da casa. Fotografei cada mensagem com meu celular, tendo o cuidado de não deixar rastros digitais da minha investigação. Entre os e-mails, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Um documento intitulado Plano de Reestruturação Empresarial. Abri-o com mãos trêmulas. Era um detalhado plano para dissolver gradualmente a flor do mar, transferir os ativos mais valiosos para uma nova empresa, da qual eu não faria parte, e deixar apenas as dívidas e obrigações na estrutura original. Tiago não planejava apenas me trair emocionalmente. Pretendia me deixar com o ônus de uma empresa falida, enquanto reconstruía o mesmo negócio sem mim. Tive que cobrir a boca para não gritar de raiva. Respirei fundo várias vezes, lembrando-me do conselho de Mariana. Não haja por impulso. Cada passo deve ser calculado. Fotografei o documento também e restaurei tudo exatamente como estava antes de fechar o notebook. Naquela mesma tarde, enviei todas as evidências para Mariana por um aplicativo de mensagens criptografadas que ela havia me orientado a usar. Em menos de 1 hora, ela me ligou. Isabela, isso é ainda pior do que imaginávamos. Sua voz soava tensa do outro lado da linha. Ele não está apenas desviando dinheiro da empresa. Está planejando um golpe empresarial completo. O que podemos fazer? Vamos acelerar nosso plano. Amanhã mesmo precisamos contactar o Rafael Campos. Rafael era um renomado perito contábil forense, especializado em casos de fraude empresarial. Mariana o conhecia de outros processos e confiava plenamente em sua discrição e competência. No dia seguinte, enquanto Tiago estava em uma visita a clientes em Balneário Camboriú, outra mentira que eu agora conseguia identificar facilmente, encontrei-me com Mariana e Rafael no escritório dela. Era um homem de meia idade, de aparência séria, e olhar analítico que parecia enxergar através das pessoas. Senhora Vasconcelos, analisei preliminarmente os documentos que me foram enviados. Começou ele, abrindo uma pasta sobre a mesa. Estamos diante de um caso clássico de desvio de recursos com tentativa de ocultação através de empresas interpostas. Seu marido criou um esquema sofisticado, mas com falhas significativas. Que falhas? Perguntei, sentindo um fio de esperança. Primeiro, ele manteve conexões diretas entre as empresas, provavelmente por pressa ou excesso de confiança. Segundo, utilizou recursos da empresa principal em um momento de crise financeira declarada, o que configura gestão temerária. Terceiro, e talvez mais importante, ele não contava que você descobriria tudo antes dele finalizar o plano de reestruturação. Rafael continuou explicando em detalhes técnicos como poderíamos rastrear cada centavo desviado e comprovar juridicamente a fraude. Seu relatório preliminar já era contundente. O completo seria devastador para Tiago. Quanto tempo levará para termos o relatório completo? Perguntei ansiosa. 2 semanas no máximo, mas já temos o suficiente para iniciar medidas cautelares, se desejarem.
Olhei para Mariana, que assentiu levemente. Vamos aguardar o relatório completo. Quero ter um caso irrefutável antes de dar o primeiro passo oficial. As 2 semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. Continuei minha rotina, fingindo normalidade, enquanto por dentro fervilhava de ansiedade. Para piorar, Tiago começou a agir de forma estranha, como se suspeitasse de algo. Passou a me fazer mais perguntas sobre meus compromissos, verificava meu celular quando achava que eu não estava olhando. Chegou até a me seguir discretamente uma vez quando saí para encontrar Mariana. Foi nesse período que decidi envolver meu irmão, Rafael Campos, sem relação com o perito de mesmo nome. Meu irmão sempre foi meu porto seguro, e agora eu precisava de alguém da família que soubesse o que estava acontecendo caso algo saísse do controle. Encontramo-nos em um café afastado do centro, onde a chance de encontrarmos conhecidos era mínima. Contei tudo a ele sem omitir nenhum detalhe. Seu rosto passou por todos os estágios emocionais possíveis: choque, raiva, indignação e, finalmente, determinação. Aquele desgraçado, murmurou ele, segurando com força a xícara de café. Sempre desconfiei que havia algo errado com ele. Nunca entendi como alguém poderia ser tão perfeito na superfície. Preciso da sua ajuda, Rafa, disse, segurando sua mão. Tiago está desconfiado. Acho que percebeu alguma mudança em mim, por mais que eu tente disfarçar. Tenho medo do que ele possa fazer se descobrir que sei de tudo antes do momento certo. O que você precisa? Que fique de olho em Júlia quando eu não puder. Que me ajude com alguns aspectos práticos do plano. E, principalmente, que esteja pronto para me apoiar quando tudo vier à tona. Conte comigo para qualquer coisa, Isa. Aquele canalha não vai sair impune disso. A presença do meu irmão trouxe uma sensação de segurança que eu não sentia há semanas. Não estava mais sozinha naquela batalha silenciosa. No 10º dia de espera pelo relatório completo de Rafael, o perito, recebi uma ligação urgente de Fabrício, nosso contador. Isabela, Tiago esteve aqui hoje mais cedo. Sua voz soava nervosa ao telefone. Pediu acesso a todos os registros de acesso aos documentos financeiros da empresa nas últimas semanas. Acho que ele sabe que você esteve aqui. Meu coração disparou. O que você disse a ele? Menti. Disse que o sistema estava em manutenção e que só poderia fornecer essa informação na próxima semana. Mas ele não pareceu convencido. Estava diferente, agressivo. Fabrício, ouça com atenção. Falei, tentando controlar o tremor na minha voz. Preciso que envie agora mesmo todos os documentos que ainda não me passou para este e-mail seguro. E depois, apague qualquer registro da minha visita ao seu escritório, se possível. Vou fazer isso imediatamente. E Isabela, tenha cuidado. Aquela ligação acendeu um alerta vermelho. Tiago estava conectando os pontos, percebendo que algo estava errado. Precisava agir rápido. Liguei para Mariana e expliquei a situação. Precisamos acelerar tudo. Ele está desconfiado. O relatório preliminar já é suficiente para iniciarmos as medidas cautelares, respondeu ela, após um momento de reflexão. Podemos entrar com um pedido de bloqueio das contas da empresa e dos bens pessoais dele amanhã mesmo. Faça isso. E Mariana, acho que chegou a hora de envolver a Júlia nisso. Não posso mais mantê-la no escuro, especialmente se as coisas começarem a ficar feias. Aquela noite, depois que Tiago alegou ter uma reunião de emergência e saiu, sentei com minha filha na sala de estar. Aos 16 anos, Júlia era uma adolescente perceptiva e madura para sua idade. Eu sabia que ela havia notado a tensão crescente entre mim e seu pai, embora tentasse não demonstrar. Mãe, aconteceu alguma coisa? Perguntou ela quando desliguei a televisão e pedi sua atenção completa. Você está estranha há semanas. Respirei fundo e segurei suas mãos. Júlia, o que vou te contar é muito difícil e eu queria poder poupá-la disso. Mas você tem o direito de saber e preciso que esteja preparada para o que vai acontecer nos próximos dias. Comecei a narrativa da forma mais delicada possível, omitindo os detalhes mais dolorosos, mas sem mentir sobre a essência da situação. Contei sobre a crise financeira real da empresa, sobre a traição de seu pai, sobre a casa em Jurerê e sobre as medidas legais que estávamos prestes a tomar. A cada palavra, via o rosto da minha filha transformar-se. Incredulidade,
dor, raiva, as mesmas emoções que eu havia experimentado semanas antes. Quando terminei, lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Por que, mãe? Por que ele faria isso conosco? Não sei, meu amor. Algumas perguntas não têm respostas que façam sentido. Ela me abraçou com força, soluçando contra meu ombro. O que vai acontecer agora? Vamos perder nossa casa? A empresa vai fechar? Não, respondi com uma confiança que não sabia que possuía. Estamos tomando todas as medidas para proteger o que é legitimamente nosso. Vai ser difícil, mas vamos superar isso juntas. Confie em mim. Naquela noite, Júlia dormiu no meu quarto, como fazia quando era pequena e tinha pesadelos. Quando Tiago chegou tarde da noite, encontrou a porta do quarto trancada e um bilhete sucinto. Júlia não está se sentindo bem. Estamos dormindo juntas hoje. No dia seguinte, como combinado, Mariana entrou com os pedidos de medidas cautelares, bloqueio das contas pessoais de Tiago, restrição de transferência de bens da empresa e uma auditoria fiscal emergencial. Tudo foi feito com o máximo de discrição, mas sabíamos que era questão de horas até que Tiago fosse notificado. A bomba explodiu no fim da tarde. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi a porta da frente ser aberta com violência. Tiago entrou como um furacão, o rosto contorcido de raiva, segurando um maço de papéis na mão. "O que significa isso, Isabela?" gritou ele, jogando os documentos sobre a mesa. Eram as notificações judiciais. "Você perdeu a cabeça? Medidas cautelares? Auditoria? Em que diabos você está pensando?" Mantive-me calma, enxugando as mãos no avental como se aquela fosse uma conversa normal sobre o clima. "Estou pensando na casa de quase R$1 milhão que você comprou para sua amante em Jurerê Internacional, enquanto nos fazia acreditar que estávamos à beira da falência." O choque em seu rosto foi quase cômico. Abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, incapaz de formar uma resposta coerente. "Sim, Tiago, eu sei de tudo", continuei, agora deixando a raiva controlada transparecer na minha voz. "Sei sobre Gabriela. Sei sobre o desvio de dinheiro da empresa. Sei sobre seu plano de me deixar com as dívidas enquanto recomeça sem mim. Sei. É tudo. Você não entende." Ele finalmente conseguiu dizer, seu tom mudando para defensivo. "Eu ia resolver a situação da empresa. Estava apenas protegendo alguns ativos para..." "Poupe-me das suas mentiras", interrompi, elevando a voz pela primeira vez. Tenho provas de cada transferência, cada e-mail, cada passo do seu plano. Acabou, Tiago. O jogo acabou." Foi nesse momento que Júlia apareceu na entrada da cozinha. Os olhos vermelhos de tanto chorar, mas o queixo erguido em desafio. "Como você pôde, pai?" A cor abandonou o rosto de Tiago ao ver nossa filha. Era como se apenas naquele momento ele compreendesse completamente o que havia feito. Não apenas a mim, mas a família inteira. "Júlia, querida, isso é um mal-entendido", tentou ele, dando um passo na direção dela. "Não me chame de querida", respondeu ela, recuando. A mãe me contou tudo. Eu vi as provas. Enquanto eu tive que parar minhas aulas de dança porque não tínhamos dinheiro, você estava comprando uma mansão para sua... Ela não conseguiu completar a frase, virando-se e correndo para seu quarto. Ouvi a porta bater com força. Tiago voltou-se para mim, o desespero substituindo a raiva em seu olhar. "O que você fez? Como pôde envolver nossa filha nisso?" Eu envolvendo nossa filha? A indignação me consumiu. "Você destruiu nossa família, Tiago. Você traiu não apenas a mim, mas a Júlia também. Cada mentira, cada centavo desviado, cada noite que passamos preocupados com as contas enquanto você vivia sua vida dupla de luxo. Tudo isso foi você quem fez." Ele passou as mãos pelo cabelo, visivelmente desestabilizado. Por um momento pareceu que ia desmoronar, admitir tudo, talvez até implorar por perdão. Mas então seu olhar endureceu novamente. "Você não vai conseguir provar nada. Tudo foi feito dentro da legalidade. E quanto a Gabriela, bem, isso é problema do nosso casamento, não da justiça." Sorri pela primeira vez desde que ele entrara em casa. "Aí é que você se engana. O dinheiro saiu da empresa, não do seu bolso pessoal. A casa está vinculada à Flor do Mar através da offshore que você criou. E tem um relatório pericial detalhando cada centavo desviado.
Não é apenas um divórcio que você vai enfrentar, Tiago. É uma ação por gestão fraudulenta, apropriação indébita e formação de patrimônio ilícito. Vi o medo finalmente se instalar em seus olhos. Ele sabia que eu estava falando as verdades, que tinha provas concretas, que seu castelo de cartas estava desmoronando. O que você quer? Perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. Quero que saia da minha casa agora mesmo. Amanhã às 10 você vai se encontrar comigo e Mariana no escritório dela para discutirmos os termos da sua saída da empresa e da nossa separação. Se não aparecer, seguiremos com todas as ações judiciais cabíveis. E acredite, serão muitas. Ele me encarou por longos segundos, como se tentasse encontrar alguma brecha na minha determinação. Não havia nenhuma. Vou pegar algumas coisas, murmurou finalmente, dirigindo-se ao quarto. Você tem 15 minutos, respondi, seguindo-o para garantir que não levaria nada além de itens pessoais. Observei em silêncio enquanto ele jogava roupas e objetos numa mala de viagem. Parecia menor agora, despido da arrogância e confiança que sempre o caracterizaram. Quando terminou, parou na porta do quarto, olhando uma última vez para o espaço que compartilhamos por tantos anos. Isabela, eu? Não quero ouvir. Vá embora, Tiago. Ele assentiu derrotado e caminhou para a saída. Antes de sair, parou novamente, olhando para o corredor que levava ao quarto de Júlia. Diga a ela que sinto muito. Diga você mesmo. Quando ela estiver pronta para ouvir, se um dia estiver. A porta se fechou atrás dele e senti como se um peso enorme fosse retirado dos meus ombros. A batalha estava longe de terminar, mas a primeira, e talvez mais difícil, vitória, tinha sido conquistada. Tiago estava fora da nossa casa e, em breve, estaria fora das nossas vidas. Sentei-me na sala, exausta emocionalmente, mas com uma sensação crescente de libertação. Meu celular vibrou com uma mensagem de Mariana. Soube o que aconteceu. Você está bem? Preparada para amanhã? Respondi com uma única palavra. Preparadíssima. A investigação havia terminado. A estratégia estava em curso. E eu, Isabela Vasconcelos, estava apenas começando minha jornada de reconstrução. Dormi pouco naquela noite. Apesar do alívio de ter Tiago fora de casa, minha mente não conseguia desligar. Cenários para a reunião do dia seguinte se repetiam em minha cabeça como um filme em loop constante. Por volta das 5 da manhã, desisti de tentar dormir e levantei-me para preparar um café forte. Sentada sozinha na cozinha, observando o céu lentamente clarear pela janela, organizei meus pensamentos. Às 7, Júlia apareceu na cozinha, os olhos ainda inchados de chorar. Sentou-se silenciosamente à mesa, enquanto eu servia um suco de laranja para ela. Ele realmente foi embora? Perguntou finalmente, sua voz pequena e frágil. Sim, querida. E vai ficar assim por enquanto. O que acontece agora? Sentei-me ao lado dela e segurei suas mãos. Hoje vou me encontrar com ele e com a tia Mariana para definir como será a separação, tanto do casamento quanto da empresa. Vai ser complicado, mas vamos superar isso. Quero ir com você, declarou ela, surpreendendo-me com sua determinação. Júlia, não acho que seja uma boa ideia. Serão discussões difíceis, possivelmente desagradáveis. Mamãe, tenho 16 anos, não sou mais criança. Essa situação afeta minha vida tanto quanto a sua. Quero estar presente, quero que ele olhe nos meus olhos enquanto vocês discutem o que ele fez. Encarei minha filha, reconhecendo nela a mesma força que havia encontrado em mim nas últimas semanas. Era injusto tentar protegê-la de uma realidade que já a havia atingido em cheio. Tudo bem, concordei finalmente, mas você ficará na sala de espera do escritório. Se em algum momento sentir que é apropriado você participar, te chamaremos. Ela assentiu, satisfeita com o compromisso. Às 9h, estávamos a caminho do escritório de Mariana. Meu irmão Rafael havia insistido em nos acompanhar, oferecendo tanto apoio emocional quanto uma presença masculina que poderia ser útil caso Tiago decidisse ser hostil. No carro, repeti mentalmente os pontos principais que havia discutido com Mariana. Controle total da empresa, posse da casa em Jurerê como compensação pelo desvio, e uma separação que protegesse Júlia e nosso patrimônio legítimo. O escritório de Mariana ficava em um edifício elegante no centro de Florianópolis. Quando chegamos,
ela já nos aguardava na recepção, impecavelmente vestida em um terno azul marinho que emanava autoridade. Ele já está aqui, informou ela em voz baixa. Chegou com um advogado, Augusto Mendes, especialista em direito empresarial. Conheço-o bem, é bom no que faz, mas não tem chance contra as provas que reunimos. Senti um frio no estômago. A presença de um advogado significava que Tiago pretendia lutar, não ceder facilmente. Júlia, fique aqui com o tio Rafael por enquanto. Instruí, tentando manter a voz firme. Se precisarmos de você, mandaremos chamar. Minha filha assentiu, sentando-se em uma das poltronas da recepção. Rafael colocou a mão em meu ombro em um gesto silencioso de apoio. Você está pronta? Perguntou Mariana. Respirei fundo. Pronta. Seguimos por um corredor até uma sala de reuniões espaçosa. Quando a porta se abriu, vi Tiago sentado à mesa, com um homem de meia idade ao seu lado. Meu ex-marido, já o considerava assim, parecia ter envelhecido anos em uma única noite. Olheiras profundas marcavam seu rosto e sua postura, normalmente confiante, estava visivelmente abalada. Nossos olhares se encontraram por um breve momento antes que ele desviasse, incapaz de sustentar o contato visual. Aquele pequeno gesto me deu ainda mais confiança. Sentei-me à mesa, Mariana ao meu lado, diretamente de frente para Tiago e seu advogado. Bom dia, começou Mariana com um tom profissional. Estamos aqui para discutir os termos da separação do casal Vasconcelos Monteiro e a reestruturação da empresa Flor do Mar. Gostaria de deixar claro, desde o início, que temos documentação extensa comprovando o desvio de recursos da empresa para aquisição de bens pessoais, configurando apropriação indébita e gestão fraudulenta. Augusto Mendes, o advogado de Tiago, ajustou seus óculos com um gesto calculado. Antes de prosseguirmos com acusações graves, gostaria de propor uma resolução amigável. Meu cliente reconhece que cometeu erros na gestão financeira da empresa e está disposto a fazer concessões significativas para evitar um litígio prolongado que seria prejudicial a ambas as partes. Olhei para Tiago, que mantinha os olhos fixos na mesa, incapaz de enfrentar as consequências de suas ações. Que concessões seriam essas? Perguntou Mariana, seu tom deixando claro que não estávamos ali para negociar migalhas. Augusto deslizou uma pasta pela mesa. Um acordo de divórcio com divisão igualitária de bens, excluindo a empresa, que permaneceria sob controle conjunto com gestão profissional independente. O Sr. Monteiro também está disposto a abrir mão da casa em Jurerê Internacional, transferindo-a para o nome da senhora Vasconcelos como compensação por eventuais irregularidades administrativas. Mariana abriu a pasta, examinando rapidamente os documentos antes de passá-los para mim. À primeira vista, a proposta parecia razoável. Eu ficaria com a casa, teríamos uma separação relativamente justa e a empresa continuaria funcionando. Mas havia uma armadilha fundamental: a gestão compartilhada da Flor do Mar. Não, disse eu, empurrando a pasta de volta. Isso não é aceitável. Tiago finalmente levantou os olhos, surpreso com minha rejeição imediata. Isabela, seja razoável, falou ele pela primeira vez desde que entramos. Estou oferecendo um acordo generoso considerando as circunstâncias. Generoso? Repeti, incredulidade em minha voz. Você desvia quase R$1 milhão da nossa empresa em crise. Compra uma casa para sua amante, planeja me deixar com as dívidas enquanto monta um negócio paralelo e acha que está sendo generoso ao propor uma gestão compartilhada da empresa que você quase destruiu? Mariana colocou suavemente a mão em meu braço, um lembrete silencioso para manter a calma. Respirei fundo antes de continuar. Nossa contraproposta é a seguinte: você transfere todas as suas cotas da empresa para mim, renunciando completamente à Flor do Mar. A casa em Jurerê, que legalmente pertence à empresa através da offshore que você criou, também fica conosco. Em troca, não entraremos com ações criminais pelos desvios comprovados e você mantém seus bens pessoais anteriores ao casamento. Augusto inclinou-se para cochichar algo no ouvido de Tiago, que balançou a cabeça negativamente. Isso é absurdo, protestou ele. A empresa foi construída por nós dois. Tenho direito a pelo menos parte dela. Você perdeu esse direito quando decidiu usar o dinheiro da empresa para financiar sua vida dupla.
respondeu Mariana friamente, abrindo sua própria pasta. Aqui está o relatório preliminar do perito forense Rafael Campos, detalhando cada centavo desviado nos últimos 8 meses. O relatório completo, que estará pronto na próxima semana, também incluirá uma análise do plano de reestruturação que encontramos em seu computador. Plano esse que visava claramente fraudar a empresa e deixar a senhora Vasconcelos com as dívidas. Ela empurrou o relatório pela mesa. O rosto de Tiago empalideceu visivelmente, enquanto seu advogado folheava o documento com crescente preocupação. Isso sem mencionar os e-mails trocados com Gabriela Duarte, continuei, encontrando uma força que não sabia que possuía, nos quais você discute abertamente como estava usando recursos da empresa para construir seu ninho de amor, enquanto eu implorava dinheiro emprestado ao meu pai para pagar as contas básicas. Augusto pediu uma pausa para conversar em particular com seu cliente. Saíram da sala por alguns minutos, tempo que aproveitei para respirar fundo e recompor minha determinação. Você está indo muito bem, murmurou Mariana. Ele está acuado. Sabe que não tem como vencer isso judicialmente. Quando retornaram, a mudança na postura de Tiago era evidente. O homem arrogante que conheci havia sido substituído por alguém derrotado, consciente de que seus erros haviam finalmente o alcançado. Concordamos com a transferência das cotas da empresa, anunciou Augusto, claramente desconfortável. No entanto, meu cliente solicita uma compensação financeira pela sua participação na construção do negócio ao longo dos anos. Mariana sorriu levemente. Consideraremos a compensação dos desvios comprovados como quitação dessa participação. Os quase 1 milhão desviados superam qualquer valor ao qual ele teria direito legalmente. Tiago abriu a boca para protestar, mas seu advogado colocou a mão em seu braço, silenciando-o com um olhar significativo. Além disso, continuei sentindo que era o momento de mostrar todas as cartas, gostaria de informar que Júlia está aqui hoje. Ela insistiu em vir, querendo ver como seu pai explicaria suas ações. Ela está lá fora e a única coisa que me pediu foi a chance de olhar nos seus olhos enquanto você admite o que fez. Foi o golpe final. O pouco de resistência que restava em Tiago desmoronou visivelmente. Seus ombros caíram e por um momento pensei que ele fosse chorar. Tudo bem, murmurou finalmente. Concordo com os termos. Transfiro as cotas, abro mão da casa e... Posso falar com Júlia? Mariana olhou para mim, deixando a decisão em minhas mãos. Pensei por um momento no impacto que essa conversa teria na minha filha. Parte de mim queria protegê-la, mantê-la afastada do homem que havia traído nossa confiança tão profundamente. Mas outra parte reconhecia que ela precisava desse fechamento, dessa chance de expressar sua dor diretamente. Vou chamá-la, decidi, mas estarei presente durante toda a conversa. Saí da sala e encontrei Júlia na recepção, folheando distraidamente uma revista, enquanto Rafael observava atentamente seu celular. Ele quer falar com você, disse suavemente. Você ainda quer entrar? Ela levantou-se imediatamente, o queixo erguido em desafio. Quero. Voltamos juntas para a sala de reuniões. Quando entramos, Tiago levantou-se automaticamente, seus olhos fixos em nossa filha. A expressão dele era uma mistura de vergonha, arrependimento e medo. Medo do julgamento da própria filha. Júlia, começou ele, a voz trêmula. Eu? Por quê? Interrompeu ela, direta e implacável, como só adolescentes conseguem ser. Por que você fez isso conosco? Por que mentiu? Por que traiu? Por que nos fez passar necessidade enquanto gastava dinheiro com ela? A pergunta pairou no ar, pesada e dolorosa. Tiago abriu e fechou a boca várias vezes, claramente lutando para encontrar palavras que pudessem explicar o inexplicável. Não há justificativa, admitiu finalmente. Cometi um erro terrível, o pior da minha vida. Fui egoísta, irresponsável e covarde. Eu tive que parar minhas aulas de dança, continuou Júlia, lágrimas agora escorrendo livremente pelo seu rosto. A mamãe ficava contando moedas no supermercado. O vovô teve que emprestar dinheiro pra gente. E você estava comprando uma mansão para sua amante. Cada palavra era como uma facada no peito de Tiago. Eu podia ver a dor em seus olhos, o reconhecimento tardio do estrago que havia causado. Sei que um pedido de desculpas não é suficiente,
disse ele, a voz embargada. Mas estou profundamente, verdadeiramente arrependido. Não pelo que aconteceu hoje, não por ter sido descoberto, mas pelo mal que causei a você e sua mãe. Vocês duas merecem muito mais do que isso. Júlia o encarou por longos segundos, seu jovem rosto refletindo uma maturidade forçada pelas circunstâncias. Você tem razão. Merecemos muito mais. E agora, finalmente, vamos ter. Com isso, ela se virou e saiu da sala, deixando Tiago completamente devastado. Fiz menção de segui-la, mas Rafael, que observava da porta, fez um gesto indicando que cuidaria dela. Voltei minha atenção para a finalização do acordo. Nas 2 horas seguintes, redigimos e assinamos todos os documentos necessários. Tiago transferiu suas cotas da empresa para mim, renunciou a qualquer direito sobre a casa em Jurerê e concordou com os termos de separação que Mariana havia preparado. Em troca, concordamos em não apresentar queixas criminais pelos desvios comprovados, uma generosidade que ele claramente não merecia, mas que permitiria a Júlia e a mim seguirmos em frente sem o desgaste de processos judiciais prolongados. Quando finalmente deixamos o escritório de Mariana, já passava do meio-dia. Tiago saiu primeiro, cabisbaixo e derrotado, sem olhar para trás. Encontrei Júlia e Rafael na recepção. Ela surpreendentemente calma após o confronto emocional. Acabou? Perguntou ela. A parte mais difícil, sim, respondi, abraçando-a pelos ombros. Agora começamos a reconstrução. No carro, a caminho de casa, um silêncio contemplativo pairava entre nós. Foi Rafael quem finalmente o quebrou. Estou orgulhoso de você, Isa. Da maneira como conduziu tudo isso, como se manteve forte. Não foi fácil admitir. Houve momentos em que tudo o que eu queria era gritar, chorar, desmoronar. Mas algo dentro de mim simplesmente recusou-se a ser derrotada. É o sangue Vasconcelos, sorriu ele. Papai sempre dizia que somos como aquelas árvores da restinga. Parecem frágeis, mas sobrevivem às piores tempestades porque sabem se dobrar sem quebrar. Chegando em casa, uma sensação estranha me invadiu. Era o mesmo lugar onde vivemos por anos, mas agora parecia diferente, como se o ar estivesse mais leve, as cores mais vibrantes. A ausência de Tiago não era um vazio doloroso, como imaginei que seria, mas uma abertura para possibilidades novas. Júlia foi direto para seu quarto, precisando de tempo sozinha para processar tudo. Rafael ficou para o almoço, ajudando-me a preparar algo simples enquanto discutíamos os próximos passos práticos. Mudar as fechaduras, notificar o banco sobre as alterações na empresa, iniciar o processo formal de divórcio. E a casa em Jurerê? Perguntou ele enquanto cortava tomates para a salada. O que vai fazer com ela? A pergunta me pegou de surpresa. Com toda a turbulência emocional dos últimos dias, não havia realmente pensado no destino daquela propriedade que simbolizava tanto sofrimento. Não sei ainda, respondi honestamente. Parte de mim quer vendê-la imediatamente, apagar qualquer lembrança do que aconteceu. Outra parte pensa que poderíamos usá-la como sede para uma expansão da empresa, transformar algo negativo em positivo. Ou você poderia simplesmente morar lá, sugeriu ele com um sorriso provocador. Que melhor vingança do que desfrutar da casa que ele comprou para outra. Ri pela primeira vez em dias. Uma risada genuína que liberou parte da tensão acumulada. Quem sabe? O importante é que agora a decisão é minha. Após o almoço, Rafael foi embora, prometendo voltar no dia seguinte para ajudar com questões práticas. Fiquei sozinha na sala, absorvendo o silêncio da casa e a magnitude do que havia acontecido. Em menos de 24 horas, minha vida havia mudado completamente. O casamento de 12 anos havia terminado. A empresa estava agora inteiramente sob meu controle e um futuro incerto, mas promissor, se abria à minha frente. Peguei meu telefone e liguei para Mariana. Está tudo bem? Perguntou ela imediatamente. Sim, só queria agradecer. Por tudo. Sem você, isso poderia ter terminado de forma muito diferente. Você fez o trabalho pesado, Isabela. Eu apenas forneci as ferramentas legais. E então, qual é o próximo passo? Olhei pela janela, observando o sol da tarde iluminar a Lagoa da Conceição ao longe. Amanhã vou à empresa. É hora de comunicar as mudanças à equipe
e começar a implementar o plano de recuperação que venho desenvolvendo mentalmente. Tem certeza de que está pronta para isso? Ninguém julgaria se você quisesse tirar alguns dias para si mesma. Estou mais do que pronta. Respondi com uma confiança que me surpreendeu. Na verdade, acho que nunca estive tão pronta para algo em toda a minha vida. Ao desligar, percebi que era verdade. O momento da verdade havia passado. E eu emergira do outro lado não apenas inteira, mas fortalecida. A traição de Tiago, ironicamente, havia se tornado o catalisador da minha própria libertação, pessoal, financeira e emocional. Subi as escadas e parei em frente ao quarto de Júlia. Bati suavemente na porta. Posso entrar? Claro, mãe. Encontrei-a sentada na cama, folheando um álbum antigo de fotos de família. Sentei-me ao seu lado, notando as imagens de tempos mais felizes, ou que acreditávamos serem felizes. Como você está se sentindo? Perguntei, acariciando seus cabelos. Confusa, triste, aliviada, tudo ao mesmo tempo. Ela fechou o álbum e me olhou com olhos que pareciam mais velhos que seus 16 anos. Mas principalmente estou orgulhosa de você, mãe. Da forma como você enfrentou tudo isso. Suas palavras tocaram meu coração de uma forma que não esperava. E eu estou orgulhosa de nós duas. Vamos ficar bem, sabe disso, não é? Ela assentiu, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Sei. Na verdade, acho que vamos ficar melhor do que bem. Abracei-a com força, sentindo que, apesar de toda dor e traição, havíamos ganho algo precioso. Uma nova apreciação pela nossa força, uma compreensão mais profunda uma da outra e a chance de reconstruir nossas vidas em bases mais honestas e sólidas. O momento da verdade havia revelado não apenas a traição de Tiago, mas também a força que eu nem sabia que possuía, uma força que agora guiaria cada passo do meu caminho adiante. Na manhã seguinte, acordei com uma energia que não sentia há meses. O sol entrava pelas frestas da cortina e pela primeira vez em muito tempo, não havia aquele peso no peito que me acompanhava desde que a empresa começou a enfrentar dificuldades. Tomei um banho demorado, escolhi cuidadosamente uma roupa que me passasse confiança, um conjunto de calça e blazer azul marinho que havia deixado no fundo do armário desde que não podíamos gastar com tinturaria. E preparei um café da manhã especial para Júlia. Bom dia, sorriu ela ao entrar na cozinha, surpresa ao ver a mesa posta com suco de laranja fresco, pão integral e frutas. O que estamos comemorando? O primeiro dia do resto das nossas vidas, respondi, servindo café para mim. Hoje vou à empresa anunciar as mudanças e começar a implementar o plano de recuperação. Júlia sentou-se, pegando uma fatia de pão. Posso ir com você? Quero ver o lugar de novo. Faz tempo que não visito o escritório. A pergunta me pegou de surpresa. Normalmente, minha primeira reação seria protegê-la, manter uma separação entre os problemas profissionais e sua vida de adolescente. Mas depois de tudo que havíamos passado juntas nas últimas semanas, percebi que essa abordagem estava ultrapassada. Júlia havia demonstrado uma maturidade admirável e incluí-la nessa nova fase parecia não apenas apropriado, mas necessário. Claro que pode. Na verdade, acho importante que você esteja lá. A Flor do Mar será sua um dia, se assim quiser. Seus olhos se iluminaram. E por um momento vislumbrei neles o brilho que havia desaparecido nos últimos meses de crise. Sério? Você acha que eu poderia trabalhar na empresa depois da faculdade? Acho que você pode fazer o que quiser com sua vida. Se o design naval for sua paixão, ficarei feliz em tê-la ao meu lado. Se escolher outro caminho, apoiarei igualmente. Terminamos o café da manhã discutindo possibilidades para o futuro, tanto da empresa quanto pessoais. Era uma conversa que não teríamos tido há algumas semanas, quando o clima em casa era de tensão constante e o futuro parecia incerto demais para fazer planos. Chegamos à sede da Flor do Mar por volta das 9h30. O escritório ficava em um pequeno galpão reformado no bairro Rio Vermelho, próximo ao mar, localização estratégica para uma empresa especializada em decoração marítima. Quando estacionei o carro, senti um frio na barriga. O que falaria para os funcionários? Como explicaria a ausência repentina de Tiago, sem expor detalhes sórdidos que prejudicariam a imagem da empresa? Júlia pareceu sentir minha hesitação e apertou minha mão.
Você vai se sair bem, mãe. Só seja honesta. Não precisa contar tudo, mas não minta para eles. Sorri, admirada mais uma vez com a sabedoria daquela garota que parecia ter crescido anos em apenas algumas semanas. Quando foi que você ficou tão sábia? Aprendi com a melhor, respondeu ela com um sorriso tímido. Entramos juntas no escritório. Carolina, nossa recepcionista, ergueu as sobrancelhas em surpresa ao ver Júlia comigo em um dia de semana. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, pedi que reunisse todos os funcionários na sala de reuniões em 15 minutos. Tínhamos uma equipe reduzida agora, apenas 8 pessoas, após os cortes que Tiago havia feito nos últimos meses. 8 pessoas cujos empregos e sustento dependiam das decisões que eu tomaria a partir daquele dia. Enquanto esperava na minha sala, revisei mentalmente os pontos principais que gostaria de abordar. Honestidade sem exposição excessiva. Plano claro de recuperação. Nova direção para a empresa. Compromisso com os funcionários que permaneceram conosco durante a crise. Às 10h em ponto, entrei na sala de reuniões com Júlia ao meu lado. 8 rostos me encaravam com expressões que variavam entre curiosidade, apreensão e expectativa. Notei que alguns olhavam repetidamente para a porta, claramente esperando que Tiago aparecesse a qualquer momento. Bom dia a todos. Comecei, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. Agradeço por terem se reunido com tão pouco aviso. Tenho alguns anúncios importantes a fazer sobre o futuro da nossa empresa. Fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente minhas próximas palavras. A partir de hoje, sou a única proprietária e diretora da Flor do Mar. Tiago não faz mais parte da empresa ou da sua administração. Um murmúrio percorreu a sala. Antônio, nosso designer mais antigo, levantou a mão hesitantemente. Dona Isabela, se me permite perguntar, isso é temporário ou... É permanente, Antônio. Tiago e eu nos separamos, tanto na vida pessoal quanto nos negócios. A decisão foi oficializada ontem, com toda a documentação legal necessária. Decidi não entrar em detalhes sobre os desvios financeiros ou a traição. Não por consideração a Tiago, mas para preservar a dignidade da empresa e a confiança dos funcionários. O importante era seguir em frente. Sei que todos vocês perceberam as dificuldades financeiras que enfrentamos nos últimos meses. Cortes foram feitos, projetos foram adiados e vocês, os que permaneceram, fizeram sacrifícios significativos para manter a empresa funcionando. Por isso, minha primeira ação como diretora única é ser completamente transparente sobre nossa situação atual e o plano para o futuro. Nas 2 horas seguintes, apresentei uma análise detalhada das finanças da empresa, algo que Tiago sempre manteve nebuloso mesmo para mim, e o plano de recuperação que havia elaborado com a ajuda de Fabrício. Para minha surpresa, as reações foram predominantemente positivas. Ideias surgiram dos próprios funcionários, complementando minha visão e adicionando perspectivas valiosas. Uma última coisa antes de encerrarmos, anunciei, olhando para cada rosto na sala. A Flor do Mar possui agora um ativo significativo que não tínhamos antes. Uma propriedade em Jurerê Internacional, que será instrumental para nosso novo direcionamento. Expliquei, sem entrar em detalhes sobre como adquirimos a casa, que transformaríamos o imóvel em um showroom de luxo para nossos produtos, com espaço para receber clientes VIP e realizar eventos exclusivos. A localização privilegiada nos daria acesso a um mercado de alto padrão que antes nem sonhávamos em atingir. Quando a reunião terminou, senti um misto de exaustão e euforia. Júlia, que havia permanecido silenciosa, mas atenta durante toda a apresentação, apertou minha mão sob a mesa. Você foi incrível, mãe. Os funcionários saíram gradualmente, muitos parando para expressar apoio ou oferecer ajuda adicional. Carolina foi a última a sair, fechando a porta atrás de si com um sorriso discreto. Finalmente, sozinhas, Júlia e eu nos entreolhamos e, sem aviso, caímos na risada. Aquele tipo de riso libertador que vem depois de momentos de grande tensão. Não acredito que consegui fazer isso, confessei entre risos. Estava apavorada. Não parecia, garantiu ela. Você parecia totalmente no controle, como aquelas CEOs dos filmes, sabe? Abraçamo-nos,
compartilhando um momento de pura alegria em meio ao turbilhão de mudanças. Naquele instante, tive certeza de que havíamos feito a escolha certa. A dor da traição ainda estava lá, mas agora era acompanhada por algo muito mais poderoso: a possibilidade de um novo começo. As semanas seguintes foram intensas. Mergulhei de cabeça na implementação do plano de recuperação. A primeira etapa foi regularizar todas as finanças da empresa, pagando fornecedores atrasados e renegociando dívidas. Fabrício foi inestimável nesse processo, trabalhando horas extras para organizar cada aspecto da contabilidade que Tiago havia deixado em caos deliberado. Em paralelo, comecei a transformação da casa em Jurerê. A ironia não me escapava. O símbolo da traição de Tiago agora se tornaria o pilar da reconstrução da empresa. Contratei uma arquiteta talentosa, Paula Ribeiro, para redesenhar o interior, mantendo elementos náuticos sutis que remetessem à nossa especialidade. Quero que cada ambiente conte uma história diferente, expliquei a ela durante nossa primeira visita à propriedade. Que mostre como nossa decoração pode transformar qualquer espaço, do mais clássico ao mais contemporâneo, sempre com elementos que remetam ao mar. Paula captou perfeitamente minha visão e em apenas 3 semanas a transformação começou a tomar forma. Os ambientes que antes seriam o ninho de amor de Tiago e Gabriela agora exibiam o melhor do nosso design. Móveis com acabamento que lembravam madeira de decks de iates, tecidos em tons de azul e areia, iluminação que evocava o movimento das ondas. A notícia sobre o novo showroom exclusivo da Flor do Mar se espalhou rapidamente nos círculos de alto padrão de Florianópolis e regiões vizinhas. Antes mesmo da inauguração oficial, já recebíamos solicitações de orçamentos de clientes que nunca havíamos alcançado antes. 1 mês após assumir o controle total da empresa, recebi uma ligação inesperada. Era Fernanda Azevedo, a mesma corretora que inadvertidamente havia me revelado a traição de Tiago naquele fatídico dia no mercado público. Isabela, é Fernanda. Lembra de mim? Como poderia esquecer? Foi ela quem, sem saber, mudou completamente o rumo da minha vida. Claro, Fernanda. Como posso ajudar? Soube que você transformou a casa em Jurerê num showroom para sua empresa. É verdade? Sim, estamos quase prontos para a inauguração. Por quê? Bem, acontece que tenho um cliente, um empresário argentino com uma casa de veraneio aqui, que está reformando um iate de 26 metros. Ele viu fotos do seu trabalho nas redes sociais e ficou interessado. Seria um projeto enorme. Posso passar o contato dele? Aquele foi apenas o primeiro de muitos clientes que começaram a surgir. O showroom em Jurerê, inaugurado com um evento exclusivo para convidados selecionados, tornou-se rapidamente um ponto de referência para a elite que buscava decoração náutica de alto padrão. Em casa, as coisas também evoluíam positivamente. Júlia voltou para suas aulas de dança, agora frequentando a escola mais prestigiada de Florianópolis, algo que antes seria impossível financeiramente. Aos poucos, ela recuperava sua adolescência normal, saindo com amigos, preocupando-se com provas e sonhando com a faculdade. Tiago tentou contato algumas vezes nos primeiros meses, principalmente para falar com Júlia. Respeitei a decisão dela de manter distância por enquanto, dizendo que precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Quanto a mim, mantive comunicação estritamente profissional para finalizar os últimos detalhes da separação legal. 6 meses após aquela tarde reveladora no mercado público, a Flor do Mar não apenas havia se recuperado financeiramente, mas estava prosperando como nunca antes. Contratamos 10 novos funcionários, incluindo alguns dos que haviam sido demitidos durante a crise. Expandimos nossa linha de produtos para incluir não apenas decoração, mas também mobiliário exclusivo para embarcações de luxo. Foi nesse contexto de renovação que recebi outra ligação inesperada em uma tarde de sexta-feira. Isabela Vasconcelos? Sim, quem fala? Aqui é Gabriela Duarte. Meu corpo inteiro congelou ao ouvir aquele nome. A amante de Tiago, a mulher para quem ele havia comprado a casa, estava me ligando. Por um momento considerei desligar, mas a curiosidade falou mais alto. O que posso fazer por você, Gabriela? Houve uma pausa do outro lado da linha antes que ela respondesse.
Gostaria de me encontrar com você, pessoalmente. Há coisas que você precisa saber. Meu primeiro instinto foi recusar. Que bem poderia vir de um encontro com a mulher que havia participado da destruição do meu casamento? Mas algo na voz dela, uma urgência, um peso, me fez hesitar. Por que deveria encontrá-la? Porque Tiago não foi completamente honesto, nem com você, nem comigo. E porque acho que você merece saber toda a verdade antes que ele tente voltar para a sua vida. Marquei o encontro para o dia seguinte, em um café discreto no centro histórico, um lugar neutro, longe dos nossos círculos habituais. Não contei a Júlia ou a ninguém sobre esse encontro. Parte de mim temia estar cometendo um erro, expondo-me a mais dor desnecessária. Outra parte precisava entender, fechar esse capítulo definitivamente. Cheguei ao café 15 minutos antes do horário marcado, escolhendo uma mesa nos fundos que oferecia privacidade. Gabriela apareceu pontualmente, vestida de forma simples e discreta, bem diferente da imagem mental que eu havia construído dela. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se à minha frente com evidente desconforto. Vamos direto ao ponto, respondi, mantendo minha voz neutra. O que é tão importante que você precisava me dizer pessoalmente? Gabriela respirou fundo, como quem reúne coragem para mergulhar em águas geladas. Primeiro, quero que saiba que quando comecei a me relacionar com Tiago, ele me disse que vocês estavam separados, que o casamento havia acabado há meses e que moravam juntos apenas por conveniência financeira e pela filha de vocês. A familiaridade daquela mentira me fez rir sem humor. Clássico. E você acreditou? No início, sim. Ele era convincente. Depois, bem, comecei a notar inconsistências, mas ele sempre tinha explicações. Foi só quando a casa em Jurerê foi comprada que as coisas ficaram realmente estranhas. Como assim? Ele insistiu em colocar tudo no nome da empresa, não no meu. Disse que era por questões fiscais, que eventualmente transferiria para mim. Mas então começou a agir de forma estranha, secretiva. Um dia, encontrei documentos no laptop dele. Um plano para uma nova empresa, que excluía tanto você quanto a mim. Meu coração acelerou. Ela estava descrevendo exatamente o plano de reestruturação que eu havia encontrado. Ele estava planejando nos abandonar. A ambas, continuou ela, a voz agora mais firme. Usar o dinheiro da empresa de vocês para montar um negócio próprio, deixando as dívidas para trás. A casa seria vendida assim que o plano estivesse em andamento. Por que está me contando isso agora? Porque ele está tentando voltar para minha vida. Apareceu na minha porta semana passada com flores e promessas, dizendo que cometeu o maior erro da vida dele ao me perder, que agora que está livre, podemos recomeçar. Achei que você deveria saber. A audácia de Tiago era quase admirável em sua desfaçatez. Nem 3 meses após perder tudo, já estava tentando reconstruir seu castelo de mentiras com novos alicerces. E o que você respondeu? Perguntei, genuinamente curiosa. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Gabriela. Disse que preferia nadar com tubarões usando um colar de sardinhas a dar outra chance a ele. Não pude conter uma risada. Sincera desta vez. Por um breve momento senti uma inesperada conexão com essa mulher que, como eu, havia sido enganada pelo mesmo homem. Gabriela, obrigada por me contar isso. Não muda o passado, mas ajuda a confirmar que tomei as decisões certas. Ela assentiu, um olhar de compreensão passando entre nós. Vi o que você fez com a casa. O showroom é espetacular. Transformou algo negativo em algo positivo. Isso me inspirou de certa forma. Saí daquele café com uma sensação de fechamento que não esperava encontrar. A conversa com Gabriela havia preenchido as últimas lacunas da história, confirmando que a traição de Tiago ia além do pessoal. Era um padrão, uma forma de ser que se estendia a todos os aspectos de sua vida. Na semana seguinte à nossa conversa, recebi um e-mail de Tiago. Simples, direto. Podemos conversar? Gostaria de tentar consertar as coisas. Sinto sua falta. Sinto falta da nossa família. Sorri ao ler aquelas palavras, não com amargura, mas com uma clareza cristalina. Há alguns meses, talvez até algumas semanas, aquele e-mail teria mexido comigo, despertado dúvidas, talvez até esperanças. Agora, era apenas o último suspiro de um capítulo encerrado. Minha resposta foi igualmente direta.
Não há nada para consertar, Tiago. Seguimos em frente. Eu para um futuro melhor, você para as consequências das suas escolhas. Desejo-lhe o melhor, genuinamente, mas longe de mim e de Júlia. Naquela noite, sentada na varanda da nossa casa, na Lagoa da Conceição, observando o sol se pôr sobre as águas calmas, refleti sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. A traição que poderia ter me destruído acabou sendo o catalisador da minha transformação. A empresa que quase faliu agora prosperava além das expectativas mais otimistas. A família que foi abalada encontrou um novo equilíbrio, mais honesto e saudável. Júlia juntou-se a mim na varanda, trazendo 2 taças de suco de uva, nossa celebração sem álcool para ocasiões especiais desde que ela era pequena. No que está pensando, mãe? Você parece longe? Sorri, aceitando a taça que ela me oferecia. Estou pensando em como a vida pode mudar completamente em apenas alguns meses. Em como as piores traições podem, ironicamente, nos levar aos melhores recomeços. Ela assentiu, sentando-se ao meu lado. Sabe o que a professora de filosofia disse hoje? Que às vezes precisamos perder algo que achávamos essencial para descobrir o quanto somos capazes sem ele. Ergui minha taça num brinde silencioso àquela sabedoria. O sol tocava o horizonte agora, pintando o céu em tons de rosa e laranja, anunciando o fim de um dia e a promessa de um novo amanhecer, como minha própria vida. Um capítulo encerrado, uma nova história começando. A casa em Jurerê, que um dia simbolizou a maior traição da minha vida, agora representava meu renascimento empresarial e pessoal. E eu, Isabela Vasconcelos, que um dia me defini como esposa de Tiago Monteiro, agora me reconhecia simplesmente como eu mesma, empresária bem-sucedida, mãe dedicada e, acima de tudo, mulher que encontrou sua própria força no momento mais improvável. O futuro se abria à minha frente, não como uma estrada incerta, mas como um horizonte de possibilidades que eu mesma havia criado das cinzas de uma traição. Então, foi assim que transformei a pior traição da minha vida na minha maior vitória. Quando descobri aquela casa em Jurerê Internacional, comprada com quase R$1 milhão da nossa empresa em crise, para a amante dele, meu mundo desabou. Mas em vez de me afogar nas lágrimas, decidi nadar contra a corrente. O caminho não foi fácil. Tive que fingir normalidade enquanto investigava cada detalhe dos desvios financeiros. Precisei manter a compostura nas refeições com o homem que havia destruído nossa confiança. Sofri vendo minha filha Júlia descobrir que o pai que ela adorava era capaz de nos trair tão profundamente, não apenas como marido, mas como pai e sócio. Mas cada noite de insônia, cada momento de dúvida, cada lágrima derramada em silêncio valeu a pena. Com a ajuda da minha advogada Mariana, do meu contador Fabrício e do meu irmão Rafael, consegui não apenas provar legalmente o que Tiago havia feito, mas virar o jogo ao meu favor. Lembro-me perfeitamente daquela reunião decisiva, quando coloquei todas as provas na mesa e vi o homem que achei que conhecia desmoronar diante da verdade. Não foi vingança o que busquei, foi justiça. Foi recuperar o que era legitimamente meu e da minha filha. Foi mostrar para Tiago, para Gabriela e principalmente para mim mesma que eu não seria apenas mais uma vítima em uma história de traição. A empresa Flor do Mar, que estava à beira da falência, tornou-se um caso de sucesso no setor de decoração marítima. A casa, que deveria ser o ninho de amor deles, transformou-se no showroom que abriu portas para um mercado de luxo que nunca havíamos acessado antes. E eu, que por anos vivia à sombra do meu marido brilhante, descobri uma empresária e líder dentro de mim que nem sabia que existia. Mas sabem qual foi a maior vitória? Ver minha filha Júlia recuperar seu sorriso, retornar às aulas de dança e aprender que uma mulher não precisa se diminuir ou aceitar menos do que merece por medo de ficar sozinha. Ver seu olhar de admiração quando expliquei nossas finanças para a equipe. Sentir seu abraço apertado quando celebramos nosso primeiro mês de lucro após tanto tempo no vermelho. Hoje, quase um ano depois daquela tarde no mercado público, quando Fernanda inadvertidamente revelou a existência da casa,
posso dizer que a traição de Tiago foi, ironicamente, a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Não porque traição seja algo bom, nunca é, mas porque foi o catalisador que me forçou a descobrir uma força que eu não sabia que tinha. Tiago tentou voltar algumas vezes, primeiro com Gabriela, depois comigo. Ofereceu desculpas, promessas, flores, presentes. Mas tanto ela quanto eu já havíamos aprendido a lição mais valiosa. Nosso valor não está atrelado à validação de um homem que não soube reconhecer o tesouro que tinha em mãos. Aquela casa, em Jurerê, símbolo da maior traição da minha vida, agora representa meu maior triunfo. Cada vez que recebo clientes lá, cada contrato assinado, cada elogio ao design inovador, é um lembrete de que podemos transformar dor em poder quando nos recusamos a ser definidos pelos erros dos outros. Se você está passando por algo semelhante, se sente traída, abandonada, se acha que não há saída, quero que saiba, você é mais forte do que imagina. Você pode transformar sua história. Pode fazer da pior experiência da sua vida o começo da sua melhor fase. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Eu sou a prova viva disso. Muitos me perguntam se perdoei Tiago. É uma pergunta complexa. Não carrego mais raiva ou ressentimento. Isso seria como beber veneno, esperando que o outro morresse. Mas perdão não significa permitir que a mesma pessoa tenha a oportunidade de nos machucar novamente. Significa libertar-se do poder que a mágoa tem sobre nós. Outros me perguntam se me arrependo de algo. Sim, me arrependo de não ter prestado mais atenção aos sinais que estavam lá desde o início. Me arrependo dos anos que passei duvidando da minha capacidade, enquanto exaltava a dele. Mas não me arrependo de ter confiado, porque sem confiança não há relacionamento verdadeiro. O erro não foi meu por confiar, foi dele por trair essa confiança. A vida após uma traição dessa magnitude nunca volta a ser a mesma, e isso pode ser uma bênção disfarçada. Hoje vejo relacionamentos com outros olhos. Valorizo mais a honestidade que o romance, a transparência que as grandes declarações. E, principalmente, aprendi a investir no relacionamento mais importante de todos, o que tenho comigo mesma. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que compartilhe nos comentários. Sua própria experiência de superação pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Este canal Vingança do Dia existe justamente para isso, para transformarmos nossas dores em lições que podem ajudar outros a encontrarem seu próprio caminho de força e recomeço. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história de superação como a minha. Temos novos relatos todos os dias, de pessoas reais que, como eu, encontraram força onde menos esperavam. Cada inscrição, cada comentário, cada like nos ajuda a alcançar mais pessoas que talvez estejam agora mesmo sentindo que não há saída. Também queria pedir que, se essa história te ajudou de alguma forma, considere apoiar o canal através do Valeu Demais. Essa forma de doação nos ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite continuar trazendo histórias impactantes diariamente. Gravamos em diferentes locações, entrevistamos pessoas de todo o Brasil e isso tem custos significativos. Seu apoio, mesmo que pequeno, faz uma diferença enorme para mantermos esse trabalho vivo. Para finalizar, gostaria de deixar uma mensagem especial para quem está no fundo do poço agora, como eu estive naquela tarde no mercado público. A tempestade passa. Pode parecer interminável enquanto você está no meio dela, mas vai passar. E quando a poeira baixar, você pode se surpreender com a força que nem sabia que tinha, com as oportunidades que não conseguia enxergar, com a pessoa incrível que emerge das cinzas da dor. Meu nome é Isabela Vasconcelos, de Florianópolis, e esta foi minha história de como transformei a traição do meu marido em um novo começo. Não esquece de se inscrever no canal Vingança do Dia, deixar seu like neste vídeo e, principalmente, compartilhar nos comentários se você já passou por algo parecido ou se esta história te inspirou de alguma forma. Seus comentários me motivam a continuar compartilhando e são fundamentais para que o canal cresça e alcance mais pessoas. Agradeço muito pelo seu tempo assistindo o meu relato. Foi difícil reviver essa história, mas cada mensagem que recebo dizendo como isso ajudou alguém
faz todo o esforço valer a pena. Espero sinceramente que, se você está enfrentando sua própria tempestade agora, encontre aqui não apenas consolo, mas inspiração para transformar sua dor em poder, exatamente como fiz. Nos vemos no próximo vídeo do Vingança do Dia. Muito obrigada por tudo e não se esqueça: comentar, curtir, se inscrever e, se puder, apoiar pelo Valeu Demais. Esse apoio financeiro faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade diariamente. Até a próxima história de superação.